Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais uma aula, A aula 9 de 11 aulas no total da programação avançada FANUC. Na aula de hoje apresentaremos como é que você cria uma subrotina e chama num programa através de uma função M. Tá? Então nesse aprendizado teremos um bom exemplo que você vai aplicar a subrotina com a função M, e também nesse exemplo vamos usar parametrização, desvio if, looping com while e muitas coisas interessantes da programação avançada. Fique ligado, se você gostou, dê o seu like para se unir a gente, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos das redes sociais, mande pelo WhatsApp esse vídeo, pelo Facebook, por onde você achar melhor, mas divulgue para os amigos, ajuda a gente a trabalhar melhor nesse canal aqui e produzir mais coisas boas para vocês, tá? Um abraço aí e boa aula. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquinas CNC FANUC. Dando continuidade às nossas aulas de programação avançada, hoje falaremos sobre a aula 9, que é a elaboração de programas e transformá-los em funções M e G, executando-os por funções M e G, através de variáveis parametrizadas. Este aqui é o vídeo 148. Então nós já tivemos para essa faixa de curso 8 aulas anteriores. Quem está vendo esta aula pela primeira vez pode ter dificuldade de entendimento. É bom começar pela aula 1 e seguir a sequência. E teremos até a aula 10 e 11, e depois a 12 e a 13 vamos dar bastante exemplos. Também vamos dar uma estendidinha nisso, tá? Quem não está conseguindo entender nem desde a aula 1, porque isso aqui é uma programação avançada, é porque tem deficiência na programação básica. Então eu aconselho a entrar no nosso canal e procurar nossos cursos de programação FANUC e Siemens. Eles vão desde a aula 1, está em andamento, acho que está na aula 24, 25 por aí, vai ter a programação avançada. Então começa bem do básico mesmo, é de fácil entendimento. Legal? Depois, no final desse vídeo, a gente mostra como entrar no canal e selecionar o vídeo da aula adequada. E mais uma vez, não esqueça de compartilhar essa aula com os amigos, é muito importante que esse assunto seja divulgado para mais gente possível. Tá? Bom, continuando aqui nós falamos a mesma coisa, a aula 9 do 11, que é a elaboração de rotinas com função M e G. Bom, antes de mais nada, eu vou só recapitular bem rapidinho, isso aqui já foi visto em aula anterior, na aula passada nós já falamos sobre isso aqui. Mas como é uma sequência, só para recapitular, nós podemos chamar um ciclo de subrotina através da função G65. Então, chamando G65, P, o número da subrotina, Isso aqui seria o O9010. Se fosse uma subrotina 4, seria P4. O L, ele é a quantidade de repetições dessa subrotina. E aqui essas letras, B, Y, ela corresponde a uma tabela de variável parametrizada do sistema, não do sistema da máquina, do usuário. Ela é as variáveis comuns, vai de 1 a 33. O B carrega a variável 2, então está carregando o valor 1 na variável 2. Aqui está carregando 0 na variável 25, que corresponde ao Y. A tabela está aqui, ó. Então eu tenho a relação, o A é referente à variável 1, o B variável 2, o C variável 3, e assim por diante nessa tabela, tá? E até o Z, a variável 26, o Y, a variável 25. Então, aqui não tem nada a ver com eixo, aqui é carregamento, é a tabela de argumentos 1, tá? Essa aqui é a tabela de argumentos 1. Então você carrega através da chamada da subrotina G65, aqui é o número da subrotina no parâmetro P, e depois começa o carregamento, tá? Então isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, isso aqui é só para lembrar o que é carregar valores nas variáveis através de argumentos. Isso aqui chamam argumentos, tabela de argumentos 1. Tá?
elas são uma tabelinha, mais uma vez, ela é vinculada à letra, à variável. Então a tabela de argumentos 1 é essa. E tem a tabela de argumentos 2, que é esta. O A corresponde à variável 1, o B à variável 2, o C à variável 3. E aí começa a IJK, ó, IJK de novo pela segunda vez, IJK de novo pela terceira vez, IJK de novo pela quarta vez, vai até pela 10ª vez. E conforme a sequência de vezes que está entrando, corresponde a variável correspondente aqui. Então, vamos supor o I. Quando ele aparece pela primeira vez, o valor que aparece nele vai carregar na variável 4. O segundo I que aparecer na linha já vai carregar a variável 7. O terceiro I já vai carregar a variável 10. Por exemplo, aqui, ó, G65, tá? Então está chamando o ciclo e macro, né? Qual que é a subrrotina que vai ser processada? A P7050. Quais os parâmetros que vão ser carregados? 1,2 na variável A, que é o que? O variável 1. O B, 2,5, aqui, ó, é a mesma coisa que se estivesse fazendo isso, né? Na variável 2, B, variável 2 aqui. O C, 5, está carregando 5 na variável 3, que corresponde à variável 3 na letra C. E depois começa o I, o J e K. O primeiro I carrega 10, que seria na variável 4, está aqui, ó. O primeiro I carrega 10 na variável 4. O segundo I que está aqui, ó, ele carrega 200 na variável, o segundo I, ó, variável 7, aqui, ó, 200 na variável 7. Então tem o segundo I. E tem o primeiro J carrega 15 na variável 5, que está aqui no J. No segundo J, ele carrega na variável 8 o valor 300, está aqui, ó, 300. O primeiro K carrega 11 na variável 6, que está aqui o primeiro K. E o segundo K está na variável 9, que carrega o valor 33. Então, o que aparece na frente da letra é o valor que vai ser carregado na variável correspondente da tabela. Então, isso aqui é a tabela de argumentos 2. E essa aqui é a tabela de argumentos 1, que carrega da mesma forma também. Tá? Então, se eu usar a tabela de argumentos 1 para carregar numa chamada de ciclo, eu tenho que chamar só com essas letras. Se eu chamar no argumentos 2, só com essa letra. Tá? Então, quando eu trabalhar com a chamada do ciclo através da função G65, eu carrego no P o número do subprograma que eu quero, subrotina que eu quero que se execute. O L é quantas vezes eu quero que ele execute no mesmo lugar. E aqui começam as letras através dos argumentos. Tá? Então, essas tabelas de argumentos 1 e argumentos 2, eu posso chamar aqui, tá? Para carregamento dos valores, dos parâmetros que vão estar sendo usados dentro desse ciclo. Tá? Então, o G65 atua por sentença, com o P indicado o programa a ser chamado, a palavra L a quantidade de repetições. Se L não estiver presente, o programa é chamado apenas uma única vez, com endereços de A a Z, que no caso no argumentos 1, né? Ela, menos o G, o L, o N, o O e o P, essas letras não podem ser usadas. Né? Na chamada de macro pode ser definidos argumentos que dentro das macros são correlacionados às variáveis de 1 a 26, que será abordado na próxima página, que é aqui e aqui, tá? Então, quando eu chamo uma subrotina com a macro G65, o G65 é macro, tá? Que eu posso chamar também um ciclo com M98, que aí ele já tem uma outra condição, já não carrega valores macros, já é uma chamada de subrotina comum, simples, tá? Essa aqui é chamada por uma sentença, né? Eu posso criar agora a minha chamada subrotina através de função G, também carregando com argumentos 1 ou com argumentos 2. Ou não preciso trabalhar com argumentos, eu posso carregar via programa também normal. Né? Aí eu só chamo a função G ou a função M, não carrego nada também, não é obrigatório carregar os argumentos parametrizados dentro da chamada do ciclo, da macro. Tá? Então é uma opção que você tem de fazer isso. Tanto que no nosso exemplo eu não estou chamando com argumentos aqui.
Estou carregando os valores sem argumentos. Aí na aula 13, que nós vamos na estendida, a aula 11 termina a aula. A 12 e a 13 são exemplos. Eu vou voltar a dar um exemplo bem complexo, carregando com argumentos também. Então não percam essa aula 12 e 13 aí, que vai ser bem legal. Tá? Então como que eu posso criar? Né? A chamada de uma subrotina por macro através do código G. A definição de um código G na chamada de um programa macros em um parâmetro permite chamar os programas macros do mesmo modo que uma chamada de G65. Então aquilo que nós falamos lá no G65 vale para essas funções G que você criar para você. Tá? Então, como que seria então? Eu posso, dentro do programa principal, chamar uma função G, carregar os argumentos aqui, os valores das variáveis, né, correspondentes, que vão ser aplicadas no ciclo que vai ser executado com esse G aqui. Tá? Como que é vinculado esse valor G nesse ciclo 9010? Tá? Tem uma tabela de parâmetros que correlaciona o número do subprograma com o número de um parâmetro. Essa tabela aqui, tá? Então essa tabela aqui eu tenho o número do subprograma e aqui o número de parâmetros. Isso aqui são correlacionados, tá? Um com o outro, tá? O valor que eu colocar dentro desse parâmetro, quando ele for chamado através de uma função G, eu aciono o processamento do programa correlacionado. Então, por exemplo, se eu ir lá no parâmetro 6053, que está aqui, ó, 6053, e colocar dentro dele o valor 888, então G888, que é o valor que eu coloquei aqui, chama a subrotina O9013 para processar. Então o O9013 está aqui. Tá? Então ele é correlacionado a esse valor parâmetro. Se eu ir lá no 6058 e carregar o valor 200, então quando eu programar G200, ele vai chamar a subrotina 9018 para processar. Está aqui, ó, 9018 está correlacionado ao parâmetro 6058. Então o valor que eu coloco no parâmetro é o que vai ser carregado ali. Tá? Então voltando aqui. Então está correlacionado nessa situação. Então o parâmetro, eu fui lá no parâmetro 6050, carreguei lá o valor 81. Aí como o 6050 está correlacionado ao subrotina ao 9010, quando ele processa G81, ele vai processar a subrotina 9010. Já criei uma função G. Tá? A definição do código G entre 1 e 9.999, então eu posso criar de G1 a G 9.999. Claro que eu não vou criar função G que já existe na máquina. Tem G1, G2, G3, G10, G21, G70, e todas essas funções. Eu tenho que procurar um G que não tenha função na máquina, senão ele dá conflito. Então, usado para chamar o programa de macros do usuário de O9010 a O9019, que está aqui, ó, O9010 a O9019. Então, esses números aqui de subrotina são fixos, tem que ser eles, não adianta eu querer criar um outro número, tem que ser O9000 e esse aqui, tá? Lembrando que para em muitos comandos Fanuc, de 9000 O, de 9000 em diante, são bloqueados através de keep relay. Então eu tenho que desbloquear um keep relay para liberar a edição dos programas O9000. Eu não consigo nem enxergar eles normalmente, então eu tenho que ir lá no keep relay, no sistema, abrir esse keep relay para que esses aqui fiquem invisíveis, tá? Mais para frente eu mostro como é que você libera esse keep relay. Vai ter que usar um programa de O9010 até 9019, né? 9010 a 9019, no parâmetro correspondente a 6050, 6059, que está aqui. Tá? Então, isso aqui é fixo. Isso aqui é a tabela Fanuc. Tá?
permite chamar o programa em macros do mesmo modo que G65. Então aí você começa a chamar como se fosse um G65. Por exemplo, quando um parâmetro é definido do módulo do programa macro A9010 possa ser chamado com G81, é possível chamar um ciclo específico do usuário através de uma macro do usuário sem modificar o programa de usinagem. Tá? Então, eu chamo isso aqui sem alterar nada no meu programa principal de usinagem. Lembrando que esse O9010 ele já existe, G81 já existe também para o Fanuc, que é um ciclo de furação. Tá? Então, isso aqui já é bloqueado, já existe na máquina e isso aqui já está sendo usado também com o G81. Lembrando que o Z é a profundidade final do furo, o R é a distância da aproximação absoluta, e o Z também é absoluta em relação à origem. Tá? Então, como é que eu carrego esses valores nos parâmetros? Né? Então, eu entro lá em menu principal, né? Lá em cima, menu principal, sistema, parâmetros. Então, eu seleciono parâmetros. Então, aciono o menu principal, sistema, ou se tem na tecla lá da área de edição System, né? System, e seleciono o parâmetro. Aí eu venho aqui embaixo em buscar número, clico em buscar número e digito 6053, ele vem para essa página. Aí eu dou digito 888 e dou input ou enter, né? E a mesma coisa aqui no 6058, digito 200 e dou input. Então, com isso eu vinculei esse G200 nesse parâmetro e aqui G888 nesse parâmetro. Se eu voltar naquela tabela aqui, né, e olhar aqui no 6058, ele vai rodar a O9018 com G200. E aqui com G888, ele vai rodar a O9013 com o 6053, parâmetro que eu carreguei aqui, o valor do G. Tá? É assim que funciona para a função M e para a função G. Então aquela tabelinha que eu mostrei foi para a função G. Agora tenho também depois a para a função M. Tá? Mas na sequência desta página nós vamos falar em função M. Tá? Então vamos completar sobre as funções G aqui. Ó. Tal como acontece, repetição, né? Tal como acontece na chamada simples, que a chamada simples é o G65. É possível especificar o número de repetições de 1 a 9.999, que é pelo endereço L. Então ele repete no mesmo lugar esse ciclo. Tá? Especificação do argumento. Tá? Tal como acontece numa chamada simples, que é com X65, existem dois tipos de especificação de argumento. Especificação de argumento 1, que é aquela tabelinha que vai de 1 até o Z lá, né? E especificação de argumento 2, que é aquela que tem A, B, C, e depois começa IJK, o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e tal. O tipo de especificação de argumento é selecionado automaticamente de acordo com os argumentos selecionados. Tá? De acordo com o que eu estiver usando, eu vou aplicar os argumentos selecionados. Limitação: nenhuma macro pode ser chamada com código G em um programa chamado com código G. O que seria isso aí? Eu encadear, eu criar um código G para chamar uma macro e dentro dessa macro ter uma outra criada com código G também. Tá? Então, tipo, dentro de uma 9010, 9010 eu chamar uma 9013, por exemplo. Daí não vira, né? Nesse tipo de programa, um código G é tratado como código G. Então, dentro desse tipo de programa, é tratado como G1, G2, G3, G0. Né? Não é possível chamar marcos de código G no programa chamado com código M também, ou código T. Nesse tipo de programa, G é tratado como G comum. Tá? Então, eu também não consigo, por exemplo, criar um código M, dentro do código M, chamar um ciclo de código G. Tipo, dentro do M200 chamar o G888. Tá? Então não seria aplicado, ok? Bom, chamada
de uma subrotina por macro através do código M. A definição de um código M na chamada de um programa macros em um parâmetro permite chamar um programa macros, do mesmo modo que uma simples chamada G65. É o mesmo raciocínio do código G, tá? Então é a mesma coisa. Eu posso colocar um argumento aqui para carregamento de variável e chamo com o código M. Então, por exemplo, se eu vou lá no parâmetro 6080 e coloco o valor 50 dentro dele, tá? Quando eu programar M50, ele vai executar o ciclo, uma subrotina, né? O9020. Vai processar e voltar na sentença seguinte, onde ele foi chamado uma subrotina normal. Por que ele executou o programa O9020? Porque ele está correlacionado a esse parâmetro. Conforme aquela tabela, agora é uma tabela correspondente às funções M. Né? Então eu tenho aqui o número O, agora vai de 9020 a 9029, e aqui o parâmetro de 6080 a 6089. Da mesma forma que eu posso ir lá no parâmetro 6083 e eu carrego o valor 567 lá, então se eu programo M567, chama a subrotina O9023 para processar. Então está aqui, ó. 6083, eu coloco 567 lá, ele processa o 9023. No parâmetro 6088, que está aqui embaixo, eu vou lá e carrego o valor 200 nele. Então, quando eu programar M200, ele vai processar a subrotina O9028, que está aqui correlacionada. Então, são uma tabela correlacionada, o número do parâmetro com o número da subrotina. Não pode mudar esses números, tá? Vocês podem escolher o M que quiser para colocar aqui, desde que não entre em conflito com alguma outra função M que a máquina já esteja usando. Definição. A definição do código M entre 1 e 9.999, então eu posso programar de M1 até M9.999, usado para chamar o programa de macros do usuário de entre 9020 a 9029, no parâmetro correspondente a 6080 a 6089, então que são as duas tabelas, permite chamar os programas macros do mesmo modo do que eu chamaria por G65. Então eu uso o mesmo raciocínio de G65, ou por um G ou por uma função M, que nós já explicamos, tá? Então isso aqui já é a mesma coisa que eu expliquei nas funções Gs, vale para funções Ms. Aqui é a mesma coisa, se eu for nesse parâmetro, né, e colocar o valor, ele vai executar o M correspondente da mesma forma. Então eu vou lá em sistema, parâmetro, procuro chamar agora aqui a 6083, né? Então, se eu pôr aqui 6083, está aqui, ó, 6083. O que eu coloquei lá? Eu coloquei o valor 567. Então, quando eu processar o M567, ele vai processar o programa O9023. Se eu for lá na 6088 e colocar o valor 200, quando eu programar M200, ele vai processar o programa O9028. É assim que eu crio uma função M ou G. Tá? Então a repetição, tal como acontece uma chamada simples, é possível especificar o número de repetições entre 1 e 9.999 pelo endereço L. Então eu posso programar de uma vez a 9.999 vezes a execução dessa subrotina no mesmo lugar. Tá? Especificação do argumento. Tal como acontece numa chamada simples, existem dois tipos de especificação de argumentos. Especificação de argumentos 1 e especificação de argumentos 2, aquelas duas tabelas. Né? Essa 1 é de A até Z, essa aqui vai do A, B, C, depois começa a IJK, do primeiro até o 10º, às vezes que aparece. O tipo de especificação de argumento é selecionado automaticamente de acordo com endereços selecionados. Então, conforme você usar as variáveis, você vai usar os argumentos correspondentes. Tá? Limitações. No código M usado pode chamar um programa de macros. Tem que ser especificado no início do bloco. Então, o M tem que estar no início do bloco. Nenhuma macro pode ser chamada com código G. Então, eu não posso, dentro do código M, chamar um código G em macro também, para executar um outro ciclo. Né?
Tipo, dentro do M200 eu chamar um G200. Em um programa chamado pelo código EM ou T. Nesse tipo de programa, o código EM é tratado como um código EM comum. O que seria código EM? Daí seria, dentro desse ciclo, é tratado como M1 comum. M8, que liga a refrigeração, M1, que é a parada condicional, o M0, parada incondicional, né, M3, liga o fuso sentido horário, e assim por diante. Agora vamos ter um exemplo, né, que seria por melhor que 1000 palavras. Nesse exemplo nós não vamos usar os argumentos para carregamentos, vamos carregar via subrotinas. Então é um programa um pouquinho mais inteligente que facilita a fabricação de uma família de peças. Tá? Eu vou explicar melhor quando eu mostrar a tabela e o desenho da peça. Tá? Então, poderia ser por argumentos também, tá? Mas eu achei melhor usar o carregamento da subrotina de forma simples. Tá? Então, exemplo, uma placa deve ser furada em um centro de usinagem na linha de peças de fabricação de uma fábrica. Tá? Para se usar apenas um programa principal, então nós vamos usar um programa principal na usinagem de toda a família de placa. Então toda a família vai usar um programa só. Tá? Foram parametrizadas as dimensões que variam de peça para peça. Então, dentro daquela família existem as variações de medidas. Nós parametrizamos todas essas medidas que variam de uma peça para outra. E tabelados conforme a seguir. A usinagem ocorre em um centro de usinagem de uma mesa. Então, não é aqueles duplo par, tem uma mesa só. Tá? Só que é uma mesa que eu vou colocar duas peças. Tá? Uma na G54, que vai ser uma origem G54, e uma origem que vai ser no G55. Tá? O que seria? Eu pus uma plaquinha simples aqui para facilitar. Tá? Então, uma placa, eu tenho aqui a linha, duas linhas e 4 colunas. Tá? Aqui parametrizamos a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Por quê? Porque se eu quiser variar, né, isso aqui, tanto em linha como coluna, eu posso variar e ele vai fazer os furos para mim da mesma forma. Tá? Então, isso aqui não vai afetar meu programa. Tá? Mas para essa família de peças, eu estou observando que eu tenho dentro dessa família de placa 822, eu tenho a mesmo número de furação. Então, eu limitei o programa a 8 furos. Tá? Seria 4 numa linha e 4 na outra. Tá? Ou 2 numa coluna, 2 na outra, 2 na outra, 2 na outra. Então, 2 em cada coluna daqui. Tá? Aqui a quantidade de furos total. Aqui o diâmetro do furo. Aqui é o número da broca que vai ser usado, T1, T2, T3, T4. O 707 que vai ser a espessura da placa. Né? Aqui a origem vai ser no canto da peça. O G54 numa peça, G55 na outra. Variável 701 vai ser a distância para o primeiro furo em X. E depois de furo para furo 702. Do primeiro furo em Y para a origem, a variável 703. E de furo para furo, variável 703. Tá? Então, com isso, nós parametrizamos tudo. Né? Então, está aqui conforme o tipo de placa. Então, a placa 822001, ela tem essa condição aqui, de dimensões e de quantidade de furos. Né? A placa 002, está aqui na linha 2, a placa 003, a placa 004, poderia ter mais aqui, tá? Eu exemplifiquei para ficar mais fácil de entender, não deixar muito complicado. No exemplo da aula 12, nós vamos chegar até 9 peças aqui, aí tudo variado isso aqui, número de furos, tal, deu uma bagunçada aqui, bem legal mesmo, para mostrar uma coisa bem mais complexa. Tá? E aí nós vamos mostrar como o programa pode ficar, esse programa aqui pode ficar um pouquinho mais complexo. Tá? Então isso aqui é a condição, a peça vista de lado, aqui a peça vista de cima. Aqui eu estou olhando da ferramenta, aqui eu estou olhando de lado, posição do operador. Tá? Então tem aqui furação das 4 peças, peça 1, 2, 3 e 4,
quantidade de linhas, quantidade de colunas. Aqui a coordenada da origem de X para o primeiro furo. Aqui a coordenada de furo para furo em X. Aqui em Y de furo para furo, e do primeiro furo também é a mesma coisa. Aqui a quantidade total de furos. Aqui o número T da ferramenta que vai furar. Aqui o diâmetro da ferramenta que vai furar, o diâmetro dos furos. E aqui é a espessura da placa. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou criar uma subrrotina só que vai furar. É aquela que vai partir de uma distância de segurança aqui, vai vazar a peça e vai voltar para essa condição. Tá? Então, é só isso. Ele vai partir de uma condição já aproximada de segurança, né? Uma distância pequena aqui. Nós estamos considerando 5 milímetros, mas conforme a peça você pode considerar 3, 2 até, né? Então, 5 milímetros é uma distância boa, segura. E para vazar 5 milímetros da peça aqui também. Tá? Então, do que? Da variável 717. Tá? Então, eu criei uma subrrotina O10 que vai fazer esse movimento de furação. Para cada furo daquela, ela vai executar essa subrrotina aqui. Tá? Que é a repetição, né? Cada vez que eu vou furar, eu vou repetir esse movimento todo aqui. Ó, tá? Então, eu criei uma subrrotina chamada O10 para isso. Então, aqui eu tenho subrrotina O10, início de leitura para a máquina, lembrando que não se escreve programa em máquina, que estou escrevendo fora da máquina, tem que pôr início de leitura para a máquina poder ler quando for passar esse programa na máquina, e aqui o fim de leitura. Então tudo tem que estar entre 2 sinais de porcentagem, e não pode usar aqui dentro sinal de porcentagem nenhum mais, nem no comentário. Tá? Então O10 é o número do programa, subrrotina, né? Subrrotina de furar, que comentei, subrrotina de furar. Por que repete aqui? Porque quando eu entro no editor da tela, esse comentário do nome aqui, ele some. Então fica fácil identificar o que é isso tudo aqui. Então eu sempre repito o nome com a primeira linha do comentário. Tá? Porque quando eu abrir, esse aqui some. Isso aqui vai aparecer só na linha do diretório. Lá onde eu quiser ver os programas, vai aparecer O10 e esse nome aqui na frente. Isso aqui vai aparecer na tela de edição, daqui para baixo. Tá? Então aqui outro comentário, lembrando que entre parênteses o que está comentário, né? Variável 707, a espessura da placa, 715 é a coordenada absoluta de medida de aproximação de segurança. Então a variável 715 vai ser desse ponto aqui até a origem. Tá? Quando fala absoluta é G90, é a origem. Tá? Variável 705 é o número da ferramenta T, né? E o número do corretor também, né? A 715 vai ser o que? A medida de aproximação. E o 16, coordenada absoluta, medida para vazar o furo. Tá? Então, é a medida que vai, aqui embaixo, ela vai vazar sem bater no... Aqui tem um bolsão aqui embaixo do dispositivo, sem bater no fundo. Tá? Então, vai ser a variável 717, mais alguma coisa. Vai ser a distância negativa, né? Porque está para baixo da origem. Né? Então, vamos ver. Aqui começa, então até aqui, ó, tudo comentário. Aqui, ó, variável 715, o que é? A variável 715 vai ser o quê? Vai ser igual a 5 milímetros da face para cima aqui, positivo. Então, a distância da origem, que é a face de cima da peça até. Né? Variável 716 vai ser o quê? Menos, ó, aquele sinalzinho de menos, a espessura mais 5 de passagem aqui embaixo. Então, vamos supor que a espessura vale 20, mais 5 menos 25, né? Ele vai passar 25 negativo para baixo da origem da face. Tá? Então, agora aqui ela vai começar a usinar. G0, G90, que é a coordenada absoluta, G0 em velocidade rápida, G43 para garantir uma aproximação com o corretor atuando, porque de repente uma retomada de ciclo, ele perdeu o corretor H, entrou a descompensação, a ferramenta está compensada, que garante a compensação da ferramenta até. Então garante o corretor, a variável H705, o número da ferramenta mesmo do corretor, né? Então fosse T1, por exemplo, seria H1. E aqui o Z, variável 715, que é o que? É a aproximação. Vale quanto? Vale 5. Então ele aproximou em Z5. Aí, GU, Z716. Essa é a variável 716. O que é a variável 716? É a medida para vazão do furo.
é a vazão do furo. Então, como que seria essa aí, a espessura? Vamos supor se fosse a peça 3. Peça 3, a espessura, o valor da 707 vale 25. Mais 5, 30. Então seria Z menos 30 aqui. Tá? Atingiu com G1 é avanço programado. Com que velocidade? Tá? Foi carregado lá no programa principal o F, aquele F que está lá. Tá? Terminou, atingiu a profundidade de vazão, G0, Z715. Ele volta para a posição aqui que ele entrou. Para quê? Para ir para um outro furo. Ou para se afastar, se já fez o último furo, para se afastar para se encerrar o programa. Tá? E a M99 encerra o ciclo. E ele volta no programa de onde ele foi chamado, que seria o ciclo o quê? O ciclo de posicionamento. Se acabou os posicionamentos, ele volta lá para o programa principal e encerra. Se tem mais posicionamento, ele posiciona e fura de novo. Aqui, ó, são subrrotinas para carregar as variáveis. Então eu tenho, se você lembrar desses valores aqui em cima, dessa tabela aqui, ó, pro disco 1, pro disco 2, pro disco 3, pro disco 4, esses valores correspondentes a essas variáveis aqui de cima, elas estão carregadas num ciclo de subrrotina chamada 822.1, vai ser a peça 1, que são esses valores, 822.2, 823, 823.4. Se tivesse mais, seria o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, tá? Então, no 822.1, estou carregando dentro daqueles parâmetros que vai ser usados para fazer a furação, os valores correspondentes à placa 1. Aqui, 822.2, os valores correspondentes à placa 2 daquela tabela. Aqui o 3, aqui o 4. Quando ele lê um, não vai ler o outro. Claro que se ele for executar essa peça aqui, ele precisa ter esses valores para trabalhar. Daí ele despreza os outros. E assim por diante. Nós vamos ver como é que ele faz essa seleção no programa um pouquinho mais para frente, tá? Mas ele não pode carregar os quadros, vai ter que carregar um em cada ciclo, conforme a peça que tiver lá carregada, tá? Lembrando que aqui agora nós vamos escrever o ciclo através de uma função M, tá? Então podemos dizer que o programa O880 vai ser usado a função M, tá? Realize a função em qualquer modelo de máquina fabricado, basta ajustar os valores das variáveis correspondentes, tá? Então eu fui lá na variável 6080 e coloquei o valor 600 naquela tabela de parâmetros. Ele buscou lá, mandei buscar esse número aqui, e aí carreguei esse valor, digitando o valor lá, tá? Então esse 6080 corresponde a O9020, tá? Então eu vou escrever esse programa O9020. Cada vez que eu pôr M600, ele vai executar esse programa O9020. Vamos ver o que seria esse programa O9020? Seria o programa para executar a usinagem do ciclo de furação aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos em frente aqui. Aqui eu tenho a O9020, faltou a porcentagem aqui, né? Aqui o nome de furar, né? Aqui eu tenho comentários iniciais, furação e malha. Aqui comentários sobre o que é o variável 710, que é a quantidade de linhas, né? Quantidade de linhas aqui. 720, quantidade de colunas. O variável 704, quantidade de furos total, né? Então o que ele está fazendo aqui? Eu estou carregando na variável 810 o mesmo valor da 710, que é o que? A quantidade de linha. Por quê? Para mim manter o 710 sempre com a quantidade total da quantidade de furos na linha, porque eu vou subtraindo os furos feitos do 810. Para quando encerrar uma linha, ele estiver zerado 810 e tiver que fazer outra linha em X, né? Eu vou recarregar com o valor de 710. Então esse valor fica para mim fazer uma recarga caso eu precisar executar uma nova linha. Porque para mim saber quantos furos eu estou fazendo e quanto falta para terminar, eu vou subtraindo cada furo do que está no 810. Então, se eu carreguei lá naquelas programinhas de carregamento, esses programinhas aqui, vamos supor que eu estou fazendo o 3, cadê o 3? Está aqui, ó. Então o 710 está valor 2 e o 720 valor 4, tá?
Então ele vai carregar, quando ele lê isso aqui, ele vai carregar 2 na variável 710 e no 724. No 704, 8, que é a quantidade total de furos. E aqui as outras coordenadas, tá? Então eu estou fazendo aqui, ó, a primeira coordenada, ele vai carregar o quê? A quantidade de linhas, quantidade de colunas, 4. Aqui o x do primeiro furo, 60 em x. Aqui o x do resto de furo para furo em x. Aqui o y do primeiro furo, de furo para furo em y. Aqui a quantidade total de furos. Aqui ó, a ferramenta T3 e o corretor é o H3. Aqui seria o diâmetro da broca, 30 milímetros. E aqui a espessura da placa, 25 milímetros. E ele encerrou. Então quando eu leio isso aqui, ele carregou isso aqui lá na tabela de parâmetros. Eu já expliquei como é que funciona isso em aulas anteriores. As primeiras aulas, os mais básicos dos básicos, a gente já fez isso, tá? Então, quando ele pegou aqui o valor 2 e jogou no 810, e aqui ele pegou o valor 4 e jogou no 820. Então, a partir desse momento, se eu for na tabela de parâmetros, olhar o 710 tem o valor 2 dentro dele, o 810 tem 2 também. 820 tem 4, 724 também, tá ok? Que são 4 furos nesse sentido, 2 nesse sentido, tá? Continuando aqui, agora ele vai fazer o que está em vermelho aqui, ó, o que ele vai fazer no furo vermelho, ó. Ele vai fazer o posicionamento por primeiro furo, x variável 701, que está aqui, ó, variável 701, y variável 703, que eu carreguei naquele programinha lá, né? 8223. Aqui, B0 não precisaria, porque a mesa aqui não tem mesa, esse aqui está de outro programa aqui, tá? É uma mesa única, então não tem posição de mesa em B. O S3650 é a rotação que ele vai fazer quando ele girar o M3. O F200 é aquele avanço que eu falei que ele vai furar quando ele entrar aquele O10 lá. O G1 ele vai fazer com 200 mm por minuto, a velocidade de avanço. O M3 ele ligou a rotação sentido horário. Qual a rotação? Essa aqui, ó, que ele carregou na palavra S, 3650. Então, aqui quando ele lê o G43, ele faz a aproximação pensando a ponta da ferramenta. Ele vai para a posição Z5 pela ponta. Até então, o posicionamento em Z era pela face do fuso. Então, ele vai pegar o valor que está no corretor, lá no corretor da variável 705, na peça 3 é o H3, né? Então ele vai lá no corretor H3 e vê o valor que está lá e faz esse desconto. Que valor seria esse aí? A distância da ponta da broca até a face do fuso, tá? Então ele compensou isso aí, aproximou, né, de C5, ligando a refrigeração com M8, refrigeração externa, ligando a refrigeração interna com 21, o que é interna? Por dentro da broca, né? E aqui o M127 ele está colocando 50 bar nessa posição de refrigeração interna. Se fosse M121, seria 5 bar, M122, 10, 123, 15, 124, 20, 125, 25, 30, 126, 40 e M127, 50. Tá? Então aí ele aproximou. Agora está nessa posição que vocês estão vendo a figura aqui, a 5 da face. Agora M98, P10. Então ele manda executar o furo com a subrotina 10. Furo simples, chamada simples da subrotina, tá? Aquela subrotina que nós vimos agora de vazão, ele vai entrar até a distância de quanto aqui? 25, a peça 3, a variável 707 é 25. Mais 5 de aproximação, que está somando 5 lá na 700, aqui vale 25 e mais 5, 30. Então 30 negativo, tá? Então ele entra até 30 negativo e sai até Z5 novamente. Então quando ele concluiu esse M98P10, ele concluiu um furo, tá? Então aqui eu tenho os furos dessa linha. No 820 são 4 furos que ele vai fazer nessa linha aqui, ó. Como ele fez o que está vermelhinho, eu tenho que tirar dos 4 já um. Então eu tenho que ir no 820 e falar que o novo valor da variável 820 é o antigo, que era 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3, ele coloca o valor 3 na 820. O total que tinha 8 aqui dentro, eu falo que agora o valor total novo que precisa ser feito é o que? O 8 que faltava, menos 1 que foi feito agora, 7.
Então está faltando fazer 3 nessa linha, 7 no total. Tá? Então, isso aí para mim marcando o que falta. Agora que eu entro naquela função while, que nós vimos aí em aula anterior também. Tá? O que é a função while? Só para lembrar. Para quem não lembra como é que funciona esse sistema de looping aqui, ó, que ele vai fazendo o ciclo até a condição estiver sendo atendida, né? While é enquanto. Então, enquanto essa condição estiver sendo atendida, que é o que? O que está entre colchetes. O que eu estou falando? Que enquanto o que estiver dentro da variável de 220 for maior que 0, quer dizer, for positivo de 0 para cima, faça o trecho do a fazer. O trecho 1, que ele vai até o fim do 1 aqui, ó, tá? Então, ele executa esse trecho. Quando ele chega aqui embaixo, ele volta aqui para checar de novo. Está atendendo, está, ele faz de novo. Chegou no fim do 1, ele volta para ver, está atendendo, ele processa de novo. E vai fazendo esse looping até não atender mais. Na hora que não atender mais, ele dá sequência na linha seguinte do programa e passa batido, tá? Então, como que ele, então nós já fizemos o que está em vermelho aqui, já feito um furinho. Eu estou com a broca em cima do vermelho aqui ainda, na distância de 5 milímetros da face, que eu encerrei o ciclo lá ao 10, naquela primeira chamada, né? A 5 milímetros da face, o retorno também. Aí, ó, lembra que na anterior nós subtraímos do 821, que era 4, menos 1, 3. Então no 820 vale 3. Estamos dando exemplo de uma peça, mas pode poder ser qualquer peça, tá? Então ele vai fazer, ó, enquanto 3 for maior que 0, faça o trecho 1. 3 é maior que 0, é. Então ele vai fazer o trecho 1. O que é? G0 em velocidade rápida. G91, o que é G91? Coordenadas incrementais. Ele vai fazer o que? O incremento que estiver no valor da variável 702. Quanto que está no valor da variável 702? O valor de, no 3, dá valor 50. Ele vai andar 50 para a direita. Então ele vai executar o primeiro furo azul aqui, né? Que ele volta em coordenadas absolutas e manda executar a subrrotina O10, que ele fura esse segundo furo aqui. Acabou de furar, agora o novo 820, que varia 3, né? 3 menos 1 vale 2, então ele carrega o 2 no novo 720. Aqui valia 7, menos 1 vale 6, então ele colocou 6 na variável 704, que descontando esse furo que foi feito aqui no O10 que foi executado. Chegou aqui, ele vai voltar para ver. A variável 820, enquanto a variável 820 for maior que 0, quanto vale? Vale 2 agora. Maior que 0. Faça o trecho 1, que ele vai fazer andar mais 50 para a direita, agora vai vir na frente do terceiro furo, né? Incremental, vai voltar em coordenada absoluta, vai processar o O10, subrrotina O10, o que é para o O10? Fura. Acabou de furar, ele subtrai o furo que fez. Então, o novo 820 vai ser o quê? 2 menos 1, vai valer 1, ele vai carregar 1 aqui. E aqui era 6 menos 1, passou a valer 5. O end 1, fim do 1, volta no while. Enquanto 820 for maior que 0, quanto ele vale? Vale 1. É maior que 0? É. Faço o trecho 1. Então ele vai andar mais 50 para a direita, vai no último furo aqui. Vai voltar a coordenadas absolutas, vai executar o furo com O10 e vai, o novo 820 vai ser o quê? 1 menos 1. Vai valer 0, vai colocar o 0 aqui, tá? E aqui é 5 menos 1 vai valer 4 aqui, tá valendo 4 aqui, tá? Então, ele volta, 820 é maior que 0. Quanto que vale 820? Vale 0. É maior que 0? Não. Então, o que ele faz? Ele vai na sentença seguinte do end 1 e continua o programa, tá? Então 820 recarga total dos furos, tá? Então vamos checar agora se essa linha já foi completada, se tem mais linha para fazer, tá? Se o que está dentro da variável 704, que é a quantidade total de furos, for menor ou igual a 0, vá para N5000. N5000 é lá na frente e já encerra o ciclo de furação, quer dizer, não precisa fazer mais furo. Tá, vai lá para encerrar a subrrotina.
Então ele vai para esse segundo. É menor ou igual a zero? Não, ele vai estar valendo 4. Então, isso aqui não atende. Não atende, ele não faz o desvio, não faz o go to, ele vai fazer o que? Ele é de baixo. O que está debaixo? G0, G91, Y, variável 703. A variável 703, na peça 3, vale 60. Então ele vai subir 60 aqui, ó, vai para a posição verde, por isso que ele está em verde aqui, ó, vai para a posição verde, subiu 60, e em coordenadas incrementadas, subiu um incremento de 60 aqui, tá? E G90, vai voltar a coordenadas absolutas, e vai fazer esse furo, o primeiro furo, tá? E vai subtrair da 820, aqui atrás, ó, só voltando aqui atrás, ele recarregou o total da linha no 820, ó. Por isso que eu mantive o 720, que aqui é a quantidade de furos na linha inteira, são 4. Ele carregou, ó, 820 novo, que valia 0 aqui, ó. Ele tinha zerado, aqui eu recarreguei novamente, ó, 820 novo, vai valer 4, que são 4 da linha, tá? Então quando ele entra aqui, ó, o 820 volta a valer 4. Por isso que nós usamos dois números para manter o valor da linha, porque um eu vou subtrair no outro, eu mantenho para recarga. Então recarreguei a linha aqui, tá? Então aqui o novo 820 vai ser o que? O antigo, que valia 4, menos 1, que foi esse verde que foi feito, tá? Então ele passou a valer 3, carregou 3 aqui. O 704, que era o total de furos, que valia 4, menos 1, 3 aqui. Tá? Então, agora o 820 vale 3 e o 704, a variável 704 vale 3 também. Tá? Então vamos em sequência. Agora ele entra no while para essa linha aqui. Enquanto 820 for maior que 0, faz o trecho 1. É maior que 0? É, está valendo 3. Então ele vai fazer o trecho 1, que é o azul claro aqui agora. Né? Ele vai pro G0, G91 coordenadas incrementais, x menos, agora é negativo, o placar ele foi positivo, agora o placar ele vai negativo. Negativo quanto? Variável 702, que vale o que? De furo a furo, a variável 702 vale na peça 3, vale 50. Tá? Então ele andou 50 negativo para cá. Aqui ele andou 50 positivo para lá, agora vai 50 negativo para cá. Posicionou então nesse furo aqui. Tá? Aqui ele volta G90, coordenadas absolutas, e faz o furo. Chama o ciclo O10. Tá? Aí agora o novo 820, que era quanto? 3 menos 1, vale 2 agora, 820 carrega 2 aqui. E no 704 novo, que valia 3 também, menos 1 vale 2 aqui. Chegou no fim do 1. No fim do 1, o que ele vai fazer? Ele vai voltar no enquanto 800 vale quanto? Vale 2. For maior que 0, maior que 0 então ele vai fazer o trecho 1. Vai 1 para frente aqui, ó. O variável 603 vai 60 para frente aqui. Aí vai voltar no G90, vai furar e vai descontar 2 menos 1, 1. Carrega 1 no 820. E o 704, 2 menos 1, vai valer 1. Então, agora os dois aqui valem 1. Ele volta aqui, ó. Enquanto 1 for maior que 0, é maior que 0? É, maior que 0. Então, faço o trecho 1. Ele vai movimentar mais uma variável 702 para cá, né? Vai posicionar nesse furo. Vai entrar com G90, que é o coordenadas absolutas, vai furar, né? E vai tirar o total. Agora, ó, o 9.820, o que era? Era 1, menos 1, 0. Carregou 0 aqui. E a 704 vai ser 1, menos 1, 0. Carregou 0 aqui. Chegou aqui no end 1, vai voltar no while. Enquanto 0 for maior que 0, opa, não é 0, não é maior que 0. 0 é igual a 0. Então, o que ele vai fazer? Não vai fazer o trecho 1. Ele vai para a sentença seguinte de onde ele foi chamado, que é o N5000, que é o fim da furação. Ele afasta essas Z200 e encerra o ciclo. Aí essa subrrotina aqui, que agora vai ser chamada com uma função M600. Então ele fez esse ciclo. Se eu quisesse colocar mais linhas ou mais colunas, também era só aumentar as chamadas ali dos ciclos, né?
aumentar os valores. Aí ela ia processar mais ou menos assim, né? Aí aqui ela ia subir e voltar a repetir para a direita, depois ia subir Y, voltar a repetir para a esquerda, sobe Y, volta e assim vai. Até completar o número de colunas aqui e o número de linhas aqui. Iniciando o programa principal, então, nós temos aqui, que é o programa para a placa 822XXX, que seria 001, 002, 003, 004, e vai por assim por diante, né? Então, usamos o prefixo do número da peça para o número do programa, para identificar, né? Então, o operador vai ter 3 trabalhos aqui. A gente tem que procurar, dentro da programação CNC, fazer com que o operador tenha menos ação possível no processo, tá? Que ele tenha mais ação em tirar peça, limpar dispositivo, colocar peça, medir, manter o processo sob controle e tal. E a ação aqui é menor. Qual seria a ação dele? Selecionar esse número O822 para trabalho em automático. Essa variável 791, ele entra lá em macros, né, variáveis, e nesse 791 colocar o número da placa. Se for a 001, colocar o número 1. Se for 002, número 2. Se for 003, número 3. E assim por diante. Para quê? Para que essa seleção que está feita com if, esse C aqui, direcione para o ciclo de subrotina correspondente à peça. Se for a 001, ele vai ter que desviar para carregar esse aqui e pular já para executar o M600. Se for 002 aqui, 003 carrega esse e 004 carrega esse. Lembrando que só carrega um. É um modelo que está sendo trabalhado, tá? E se tivesse mais, ia ter mais desvio, mais subrotinas de carregamento, tá? Esse aqui é o exemplo para 4 peças. No nosso exemplo que nós estamos acompanhando, para exemplificar com mais detalhe, né? Nós estamos fazendo a 003, então ele vai desviar para o número 3, azulzinho aqui, tá? Então ele vai carregar os dados do número 3. Então aqui, o que ele vai fazer? Então, essas duas coisas, carregar o programa principal para atuar no processo automático da máquina, selecionar ele para o trabalho automático, e lá na variável 791 colocar o número da placa. Então, essas duas ações, tá? E preparar lá a máquina para o dispositivo, ajustar e tal, né? Então, o que seria o programa principal? Eu tenho aqui o porcento, né, que é o início de leitura. Lembrando mais uma vez que o programa não se digita nem edita na máquina. A máquina é para produzir. Quanto menos o operador pôr a mão no painel da máquina, mais a máquina produz. Tá? Então, O822 é o número do programa. Aqui o nome do programa, então vai aparecer no diretório de programas, vai aparecer essa lista aqui, né, o nome e o número do programa. E aqui, né, quando eu abrir o editor, vai aparecer do N10 para frente. Então, isso aqui são comentários iniciais, né? Eu repito normalmente o nome na primeira sentença, depois centro de usinagem, o modelo tal que vai ser trabalhado, essa peça, FANUC modelo tal, que é desse centro. O dispositivo para 2 peças, então nós vamos trabalhar 2 peças em cima da mesa, né, como falamos inicialmente. O desenho do dispositivo é esse, para facilitar a montagem na mesa, né. A operação furar, passante e malha, o programador que fez o programa foi o fulano, quem fez o tryout foi o ciclano, e alguém fez a otimização, né. Então eu tenho aqui um histórico e alguns detalhes nos comentários iniciais, tá? Não economize comentário, que se quiser comentar para facilitar quem vai usar esse programa aqui, é bem-vindo, tá? Então o próximo comentário é carregar deslocamento do ponto 0 para o G54. Então se vão ter 2 peças em cima da mesa na máquina, uma vai ter origem G54 e a outra vai ter origem G55. O G54 carregando com G10, L2, P1, a P1 é G54. G10, L2, P2 carrega o G55. E aqui carrega em X a distância em X para o 0 máquina, para o 0 peça, G54, em Y e Z. Então são aqui as coordenadas de deslocamento, ajustadinha já, tá? Que inicialmente nós pegamos a cota básica do dispositivo,
e fazemos o ajuste através de relógios na máquina, colocamos o mais próximo possível da medida exata. Depois da usinagem da primeira peça, nós fazemos um ajuste fino nesses valores, tá? Conforme a medição da peça. Então tem dois locais para ajuste de medida na máquina. Um é a origem e a outra seria o corretor de ferramenta. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Eu estou vendo um monte de besteira aí em grupos de usinagem, de programação CNC, de operação, uma misturança que fazem de origem, ponto zero, com corretor de ferramenta, 0 a 1 em cima do outro. Isso aí é uma confusão que fazem que estão perdendo os conceitos das coisas. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra, precisa estudar mais. Bom, isso sobre ponto zero nós já falamos em aulas anteriores. Tá? Então, só para lembrar, nós vamos carregar o G54 em G1002P1, P1 é G54, e aqui o deslocamento dos 3 eixos do ponto zero máquina para o zero peça G54. No N20 carregar o deslocamento do ponto zero G55, G10 carrega dados na memória, L2 que seria do G54 até G59, né? E o P seria o ponto zero, P1 G54, P2 G55, P3 G56, P4 G57, assim por dentro. E aqui a distância de deslocamento do zero máquina para o zero peça, G55. Quando ele lê isso aqui, ele joga já na tabela de origens e vai fazer o deslocamento a partir desses pontos. Aqui ele vai ler o que o operador colocou lá, no caso vai estar o número 3 dentro do 791, né? Seria de 1 a 4 pela tabela que nós temos aí, se for a peça 1, a 2, a 3 ou a peça 4. Mas ele colocou a peça número 3, então colocou o valor 3 na hora de selecionar a máquina para trabalhar. E aí ele vai fazer a seleção para o carregamento daquelas variáveis. Então, se o que está aqui dentro for verdadeiro, ele faz o que está aqui fora. Então, se dentro da variável 791 for igual a 1, quer dizer, você colocou 1 aqui, go to 1, ele vem para cá, para o N1. E aqui ele chama o quê? Aquela subrotina que carrega os dados do ponto 1. Go to 300, olha, ele lê essa aqui, carrega aquela subrotina 1, essa aqui, carrega essa amarelinha e faz um go to 300, vai para N300, ele pula para cá e começa a usinagem. Não carrega o resto, então vai fazer em cima do 1. Tá, então não era 1, então ele não vai fazer desvio, vai ler de baixo. Se o que tiver lá dentro do 691 for igual a 2, go to 2, ele pularia aqui para o N2. Ele não leria esse aqui, ele leria esse aqui, 8222. Tá? E aí ia processar G65P 8222. Ele ia processar essa verdinha aqui, lá, 8222, ia carregar esses valores. O M99 iria voltar para a sentença seguinte, onde ele foi chamado, vai voltar para cá, go to 300, pula para cá e o N300 e usina. Mas não é, então ele vai ler a próxima aqui. Se o 790 é igual a 3, go to 3, ele vai pular para cá, para o N3, e vai ler 8223, G65P 8223, que vai processar esse programinha aqui, tá? Olha lá, 8223. Carrega esses dados aqui. A hora que ele lê M99, ele volta para a sentença seguinte, onde foi chamado, faz go to 300 e pula para a usinagem. E se não for o 3, for o 4, vai fazer a mesma coisa. Se for igual a 4, go to 4, vai pular para cá e já vai continuar na usinagem. Então, nessa seleção de processamento de carregamento, ou ele executa e pula para a usinagem, sempre desviando, ele só vai carregar um só. Né? Então, aqui ele não vai executar, porque não é o 1 que está lá. Aqui também não vai executar, ele vai executar esse. Então, dentro do 791 tem o 3. Então, se no 791 for igual a 3, go to 3, ele vai pular para cá, vai carregar aqueles ponto zero daquele programa que está na faixa azul lá, go to 300, ele vai pular para a usinagem. Então, todos eles vão fazer isso, ou carrega e pula para a usinagem, início da usinagem. Tá? Então, aqui tem um comentário, broca diâmetro de variável 705, DIN 338. Ele afasta para o ponto de troca de ferramenta e troca a ferramenta. T, variável 705, né? O que é variável 705? É 3.
É a mesma coisa que ele estivesse fazendo T3M6. E aqui G43H3 Z200. Ele faz compensação de longe da peça ainda, né? Ele faz compensação com o G43. Então até aqui então ele está com o corretor na face. Então esse Z730 aqui ele faz a face do fuso, ele não está enxergando a broca, né? A broca não foi carregada. Aqui ele carregou, mas o deslocamento ainda está na face. Agora aqui não, aqui ele passa a fazer o deslocamento, ele coloca em Z200, aponta na broca já, tá? Então está compensada. Então todos os posicionamentos em Z, a partir desse G43, eles vão ser feitos pela ponta da ferramenta. Ativa a origem da peça 1, que é no G54, e chama o M600. O M600 ele vai executar a subrotina O9020 e vai fazer aquela furação, tá? Que nós já detalhamos isso aqui, né? Todo esse processo que nós já detalhamos. Até quando ele encerrou aqui no M99, ele voltou para o programa principal e leu G55, M600. Volta novamente a executar 9020, faz toda a furação que nós já detalhamos também anteriormente, né? Chegou aqui no fim, M99, ele volta para a linha seguinte, afasta para a troca de ferramenta e encerra o programa, tá? M30. O que é esse 51.000 aqui, ó? Se caso houver algum erro que o operador errou, não colocou nenhum dos 4 aqui, ele vai pular para fora do programa, ele nunca vai ler isso aqui. Vai ser uma hora ele carregar número 5, por exemplo, ou número 10, ou qualquer outro número que não seja de 1 a 4, ele vai pular para cá, porque ele não vai fazer nenhum desses desvios, chegou aqui ele vai desviar para cá. E vai para a máquina, variável 3000 igual a 1, teve uma aula que nós ensinamos já, só que para a máquina e dá um alarme, número do disco errado. Ele não deixa o operador fazer errado. Agora, se ele errar aqui, daí vai fazer errado, pode até trombar a máquina. Então ele tem que ter cuidado em saber a placa que ele está sendo colocada lá, você está colocando o valor na variável 701 correspondente à peça certa. Então isso aqui é importante ele fazer, tá? Na preparação da máquina, a primeira vez só ele vai fazer, depois não precisa mais. Na primeira vez que ele for trabalhar no ciclo, né? No dia seguinte, quando ele vai fazer novamente, é bom ele dar uma olhadinha lá, ver se não foi tirado de lá aquele valor da variável, né? E vai continuar o programa aí na execução do programa, né? Então o M30 que encerra, % encerra aqui a leitura do processo. Então esse é um exemplo de colocação esse é um exemplo de utilização de função M ativando um ciclo de programa, né? Um ciclo fixo, né? Aqui tem mais ou menos o esqueminha de como foi feito, 822, né? Aí ele vem, carrega os deslocamentos do ponto zero e faz a seleção na variável 791, conforme o que ele vai carregar, né? Aí conforme o que ele carregou, de 1 a 4, aí ele vem aqui e volta para o programa principal. Vindo no programa principal, ele ativa o G54, chama M600, né, que vai executar esse programa. Cada furo que ele for fazer, ele vai entrar no O10, vai repetindo quantos furos for. A hora que ele terminar o ciclo, ele volta para o programa principal, ativa o G55 para outra peça, chama M600, que é esse programa 9020, que chama várias vezes aqui o O10. A hora que ele terminou, ele encerra, volta e encerra o programa, tá? Esse é o esquema do ciclo aí, tá? Aqui está do 22 até o 299, porque eu estava fazendo para 2 placas, né? Mas aqui é o 791 e aqui é o 791 também. E aqui do 8221 até o 8224. Mas se fosse para 9 peças, seria a mesma coisa aqui, até o 29. Se alguém interessar em ver aulas anteriores, que eu aconselho, né? Você entra nesse site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, vai abrir uma lista dos nossos grupos de vídeos. As aulas, tem aula de programação avançada, aula de programação CNC normal, operação, apalpador, todos os cursos vão ter a lista ali. E todos os tipos de assuntos de vídeos, né? Você vai clicar no assunto que te interessa, que nem no caso dessas 11 aulas vão estar em
programação avançada. Você vai clicar em programação avançada, vai aparecer as capinhas, aula 1, aula 2, aula 3, a sequência das aulas. Você escolhe a aula para assistir. Se você quiser repetir alguma aula, você clica nela e assiste de novo, tá? Não deixem de compartilhar e curtir nosso vídeo aí. Se você não gostou, põe lá o negativo, descurta, tá? Que é importante para a gente saber como é que anda o gosto do pessoal. Mais uma vez, assista a aula até o fim. Esse negócio de querer aprender em 10 minutos não existe, tá? A aula é demorado mesmo. Você tem que disponibilizar horário para estudar. Isso aqui é um curso, não estamos brincando de fazer dica, não estamos dando dica para ganhar dinheiro em YouTube. Eu não ganho nada com isso. Eu estou fazendo isso aqui de voluntário, tá? Então, eu gostaria que vocês valorizassem isso nesse sentido, ok? Aí você vai escolhendo, clicando no vídeo, ele vai abrir a aula correspondente. Se caso queira os livros que aparecem aí também nas aulas, você tem o www.cnctecnologia.com.br, né? E ali você clica na capa do livro e você vai ter todo o conteúdo, as condições de compra. Se tiver alguma dúvida, tem aí o WhatsApp correndo em quase todas as páginas aí junto com as capas dos vídeos, para você tirar qualquer dúvida ou ver como é que vai fazer para comprar o livro, ou para pagar também. Só para adiantar, você pode pagar por boleto ou por Pix, tá bom? Então não perca a continuação deste assunto, né? Seria a aula 10 do 11. O que vai ser a aula 10? Ciclos fixos para centro de usinagem. Subir rotinas internas CNC utilizando as variáveis parametrizadas. Esse é o vídeo 149. Então aqui nós vamos ver como é que se aplicam os ciclos que já vêm pronto para centros de usinagem. Aí na aula 11 vai ser para tornos, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de cada aula que a gente fizer. Você com o sininho ativado, você vai receber a notificação que tem um vídeo novo aí na parada, tá? Não perca o nosso próximo vídeo. Para você e para todos nós é muito importante, ok? Obrigado aí, um abraço. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.